todos, espero que estejam todos bem. Bem-vindo ao meu canal PB Business Intelligence. Me chamo Paulo Beiro e compartilharei com vocês hoje um conteúdo bem legal. Olá a todos, espero que todos estejam bem. O assunto a ser falado hoje seria fundamentos de bancos de dados, né? Ok? É um assunto bem legal. Vamos lá. O que é banco de dados, né? Um banco de dados é um conjunto organizado de informações que são armazenadas de forma estruturada em computadores para permitir o acesso, a recuperação e a manipulação dessa informação de forma mais eficiente, né? Então, os bancos de dados podem ser utilizados em diversas aplicações, desde sistemas de gerenciamento de estoque, empresas até de sites de comércio eletrônicos, que precisam armazenar informações de clientes e de produtos. E os dados em um banco de dados são organizados em tabela, que podem ser interligados entre si, para fornecer uma visão completa de informações para, para que são armazenadas. Né? Os bancos de dados são utilizados para armazenar dados de uma forma consistente, precisa e confiável, garantindo que as informações possam ser acessadas e manipuladas de forma segura e eficiente, para que várias pessoas esse sistema, ok? E o banco de dados é, ele pode ser gerenciado, como podemos dizer, não gerenciamento, gerenciado por sistemas de gerenciamento de bancos de dados SGDB. Normalmente ele permite que a criação dele, né, e, e as suas atualizações, as suas consultas de dados por meio de linguagem de consulta com SQL, ok? Vamos para o próximo slide. Por que o banco de dados é importante para a tecnologia da informação, né? Ele é importante. O banco de dados são fundamentais para a tecnologia da informação, porque permite armazenar, gerenciar e acessar grandes volumes de informações de forma mais eficiente e segura. Uma das principais razões pelas quais os bancos de dados são importantes para o TI, a gente pode incluir gerenciamento de informações, tomada de decisões, segurança, eficiência, integração de sistemas, né? Em resumo, tudo isso, os bancos de dados são fundamentais para o TI porque ele permite que a organização possa gerenciar grandes volumes de informações de forma mais eficiente e segura e mais precisa, essencial para o sucesso das operações diárias, ok? Quais são as principais categorias de bancos de dados? Existem várias categorias de bancos de dados. A gente pode classificá-las de acordo com diferentes critérios, né? Algumas das principais categorias de bancos de dados, a gente pode incluir bancos de dados relacionais, banco de dados no SQL, banco de dados do objetivo, né? Banco de dados hierárquico e banco de dados em memória. Ok? Falar um pouquinho delas, né? O banco de dados relacionais, né? São mais comuns e populares, normalmente, né? Ele armazena os dados em tabelas relacionais, onde cada tabela representa uma entidade e cada coluna representa um atributo dessa entidade. Ok? O banco de dados no SQL, eles foram desenvolvidos, né, para lidar com grandes volumes de dados, não estruturados, como dados de mídia social, dados de sensores, dados de geolocalização. Ok? E o banco de dados de objeto, né, eles são usados para armazenar objetos mais complexos, como imagem, áudio e vídeo. E o banco de dados hierárquicos, né, eles são organizados em uma estrutura hierárquica de árvore, onde cada nó representa um registro que é conectado a outro registro por meio de relações de pai e filho, por meio disso. E tem os bancos em memória, né? Os bancos em memória são projetados para armazenar dados da memória principal do computador, ok?
Então, essas aí são algumas das principais categorias do banco de dados, e cada categoria tem seu próprio recurso e benefício, né? Escolha do tipo do banco de dados mais adequado depende da necessidade específica do aplicativo ou sistema em questão também, ok? Vamos para o próximo aqui. Quais são as diferenças entre bancos de dados relacionais e não relacionais, né? Existem várias diferenças importantes entre bancos relacionais e não relacionais, ok? Vamos primeiro aqui, modelo de dados, escalabilidade, flexibilidade, né? Consistência e linguagem de consulta. Eu vou falar brevemente sobre cada uma, né? Então, modelos de dados. Os bancos de dados relacionais utilizam modelos de dados baseados em tabelas relacionais, onde cada tabela representa a entidade de uma linha e uma instância desta entidade. E a escalabilidade são os bancos de dados relacionais projetados para serem escaláveis verticalmente, ou seja, ele aumenta o poder do processamento de um único servidor. Então, temos a flexibilidade, né? São relacionais e são automaticamente estruturados e exigem um esquema predefinido para os dados que são armazenados. Então, temos a consistência, né? Os bancos de dados relacionais garantem consistência dos dados, o que significa isso. E as transações são executadas em um estado consistente de banco de dados que as operações são refletidas em todas as instâncias dos bancos de dados. Temos a quinta, né? Que é a linguagem de consulta, né? Os bancos de dados relacionais utilizam a linguagem SQL para poder manipular e recuperar dados. E já no banco NoSQL, eles usam a linguagem de consulta específica do tipo do banco de dados, né? Como o MongoDB, Erlang, que é o MQL, para banco de dados e documentos. Então, essas foram algumas das principais diferenças bancos de dados relacionais e não relacionais. Também é importante entender a diferença entre esses tipos de bancos. A gente poder escolher qual é o melhor tipo mais adequado, né, para o aplicativo ou sistema em questão, ok? Tá? Como é feita a modelagem de banco de dados relacional? A modelagem de banco de dados relacional é o processo de planejar a estrutura ou design do banco de dados relacional. Essa etapa é crítica e na sua construção de um sistema de gerenciamento de bancos de dados é mais eficiente e escalável também, pois isso ajuda a garantir que os dados sejam organizados, armazenados de forma adequada para que a gente possa atender a necessidade dos aplicativos normalmente. Então, esse processo de modelagem de banco de dados relacional, geralmente ele envolve as seguintes etapas, né? Identificação dos registros de negócios, criação de diagramas de entidade relacional, que é o IR, a sua normalização, a definição de registros de integridades também, a criação das tabelas e a configuração das relações entre as tabelas. Ok? Vamos falar sobre algumas aqui. A identificação dos requisitos de negócio, como eu falei agora há pouco. Antes de iniciar a modelagem de bancos de dados, é importante entender quais são os requisitos de negócio e quais dados precisam ser armazenados no banco de dados. Isso envolve a identificação das entidades e atributos e relacionamentos envolvidos. Também temos a criação do diagrama de entidade relacional, que é o ER, né? O diagrama ER é uma ferramenta importante para a modelagem do banco de dados relacionais. Normalmente ele que mostra as entidades envolvidas, né, no sistema e seus atributos, como se relacionam entre si. Existem vários padrões de anotações que a gente pode usar, né, para poder criar um diagrama de ER, como modelo de entidade relacional de entidade, título, que é o ER, o modelo de entidade relacional e simplificado é o modelo de identidade relacional IR, que é o UML. Okay? Temos também a normalização, né? A normalização é um processo de organizar tabelas de bancos de dados para minimizar, né, a redundância e garantir a integridade dos dados. Existem várias formas que podem ser aplicadas para garantir
e as tabelas sejam organizadas de formas adequadas. E a quarta, que é a definição de restrições de integridades, né? Restrições de integridade são regras que garantem que os dados armazenados no banco de dados estejam sempre corretos e consistentes. E algumas das restrições de integridade comum incluem como restrições, né? Vamos dizer, de chave primária, restrição de chave estrangeira e restrição de verificação. Também temos a criação de tabela, né? Depois de concluir as etapas anteriores à tabela, ela pode ser criada no banco de dados. Isso normalmente envolve a definição dos tipos de dados e restrições para cada coluna de tabela, né? E a configuração das relações entre as tabelas. E por fim, as relações entre as tabelas são configuradas para garantir que os dados estejam sempre organizados de forma adequada. Isso envolve a definição da chave primária, estrangeira, e a configuração das relações entre as tabelas. Ok? Então, essas são as principais etapas, né, podemos dizer, envolvidas na modelagem e o banco de dados relacional. Isso aqui que é cada etapa, a gente pode ver que é importante para poder garantir que o banco de dados seja projetado de forma adequada e mais eficiente, para poder atender, né, às necessidades de um aplicativo ou sistema em questão. Ok? Se o vídeo não ficar tão longo, continuidade no próximo vídeo, próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado e até a próxima.